2016, vamos colocar assim, o senhor acredita que há um clima para um novo processo de impeachment agora contra o presidente Jair Bolsonaro? Nós estamos reconstituindo um bastidor que estava perdido, ainda está muito perdido, pela essa radicalização adianta da burocracia corrompida do PT e desse bolsonarismo boçal, né, que estão aí infernizando o debate, citando paixões e ódios, impedindo a sociedade brasileira de trabalhar, de produzir. E é uma loucura o que está acontecendo com o Brasil. Mas nós estamos reconstituindo um bastidor, ainda não há nenhuma formalidade, nenhum protocolo, mas nós estamos freneticamente conversando entre os diferentes. E eu, que lutei muito contra o impeachment, lá atrás fiquei contra o impeachment que o Lula propôs do Fernando Henrique, pela mesma razão, porque remédio para governo ruim, para nossa frustração, não é impedimento. Impedimento é um expediente absolutamente nunca praticado no mundo, a não ser no Brasil já 2 vezes, depois do Brasil a Venezuela, e mais ninguém, quer dizer, que eu conheça, não é? Porque isso é apenas uma sentença disruptiva que se dá em casos extremamente graves de cometimento doloso, ou seja, de caso pensado de um crime de responsabilidade. O que é um crime de responsabilidade? Também está tipificado na lei. Não existe mais lei no Brasil. Essa é a tragédia. Ninguém mais tem segurança. Os camaradas ficam investimento num país que não existe lei, que ninguém sabe qual é a regra, qual é o humor do juiz, qual é o humor do tribunal, que um juiz acha que pode ser a chibata moral de uma nação inteira. Isso é um negócio de maluco, o que está vivendo no Brasil. Então, veja, ninguém mais vai fazer o impeachment porque o mundo político, o PSDB, por exemplo, percebeu a grande bobagem que fez com o impedimento da Dilma. Vocês acham que eles se arrependeram? Mas estão profundamente arrependidos e com razão, porque além de terem sido irresponsáveis, foram burros. Você imagina a Dilma arrastar esse governo trágico que ela fez até o fim. Em que ambiente aconteceriam as eleições? Não era o Bolsonaro que ia ganhar a eleição, era o PSDB. Eles deram um tiro no pé para o resto da vida, a propósito. Não existe mais PSDB. O senhor acha então que Michel Temer ajudou na eleição de Jair Bolsonaro? Mas sem nenhuma dúvida, sem nenhuma dúvida. Porque ali foi se criando o clima, porque quando você faz o impedimento, desgraçadamente, você tem ali, a Dilma tirou 51% dos votos. Vamos lá que ela perdeu, como perdeu mesmo, merecidamente, foi um governo trágico. Vamos ter clareza, eu lutei muito contra o impeachment, porque eu sei que ela é uma pessoa honrada e não cometeu nenhum crime de responsabilidade. Mas o governo da Dilma foi um dos piores governos da história do Brasil, do ponto de vista de números, né? E o PT faz de conta que isso não aconteceu, querem apagar, que o povo esqueça que o desemprego era 4, virou 14, né? que a taxa de juros foi para 14,5%, que ela trouxe o Levi, 5º escalão do pensamento conservador do Brasil, despreparado para ser ministro da Fazenda do país, enfim, que fez renúncias fiscais que quebraram as contas públicas do Brasil e de forma muito grave, ainda vai dar trabalho. O Bolsonaro não vai superar esse problema, porque eles não estão nem vendo por onde atuar, essa é a tragédia brasileira, né? Pois bem, se essa tragédia leva-se até o fim, qual era o efeito natural? Era o polo oposto, que tirou 49%, quase 50% dos votos, galvanizar o resultado disso. Quando você quebra essa ordem, o que é que acontece? 20% do eleitorado perde a crença no sistema e vai para o rancor, e vai para a raiva. Então, lá embaixo, no povão, o trânsito entre o lulopetismo e o bolsonarismo, só as elites não veem. Veja lá o que é que aconteceu. Ou o PT assume que 68% do eleitorado de São Paulo é fascista. Tenha paciência, o Lula ganhou as eleições em São Paulo muitas vezes. O PT assume, se quiser, assuma sozinho. Eu sou completamente respeitador dessas maiorias. 70% do eleitorado do Rio Grande do Sul, fascista, que deu vitórias importantes ao PT. 70% de Minas Gerais, que deu vitória a Dilma contra o Aécio em Minas Gerais. 70% do Rio de Janeiro, o maior ajuntamento por metro quadrado de artistas intelectuais, gente, uma sociedade civil vibrante e tal, fascista. Essa petezada que tomou conta do país perdeu a noção. Além de se corromperem dramaticamente, eles perderam a noção e passam a fazer uma aposta na ignorância do povo. E a apologia vamos dizer, do culto à personalidade. Isso é um desastre para o Brasil. O senhor acredita, então, que Jair Bolsonaro deve concluir o mandato? Eu acho que ele não termina. Mas é um mero palpite. Por quê? Porque o Bolsonaro ele não tem traquejo para o antagonismo. Ele já deu uma entrevista impressionante, que não repercutiu muito, para a revista Veja, que não é de ser lida, mas a gente vê a repercussão no Facebook.
só para eu saber que eu não compro essa porcaria, enfim. Mas o Jair Bolsonaro se confessa acordar de madrugada chorando, aos 4 meses de governo. Você imagina, o Bolsonaro é o presidente que mais rápida e profundamente erodiu seu capital político de origem. Porque quando você ganha uma eleição no presidencialismo brasileiro, você não leva só os seus, você leva um imenso sentimento de cooperação de todo mundo. Fica um guetozinho ali de fanáticos radicais do outro lado, mas todo mundo aposta ou quer ajuda, faz wishful thinking, né? Uma esperança de que o cara acerte a mão, porque, pô, tá todo mundo ferrado, todo mundo precisando que o governo acerte a mão. E o Bolsonaro, nesse período, o Fernando Henrique tinha 11%, 15% de avaliação negativa, a Dilma 11%, o Lula 10%, o Bolsonaro tem 38%. Então, ainda foi no 7 de setembro, sai no carro alegórico, eu ia dizer, no carro oficial, etc., e ainda tem uma palminha, os mitos, não sei o quê, papapá e tal. No 7 de setembro do ano que vem, ele não bota a cara na rua. Porque a economia não vai mudar nada, ele não entende nada, o Guedes não compreende o Brasil, está tomando o caminho oposto ao que é necessário fazer. Nós tivemos deflação em setembro, que é um sintoma de catatonia econômica. Não tem como reagir a isso com esse caminho que eles tomaram. Podemos conversar sobre isso se for oportuno para vocês. Como um palpite, o senhor acha, Acho que ele renuncia uma hora dessa. Que Jair Bolsonaro renuncia? Acho. Eu achava mais cedo, porque é fatal a investigação, que mais cedo ou mais tarde, porque o fato aconteceu. Então, os filhos do Bolsonaro estão envolvidos em desvio de dinheiro público, cada um no seu gabinete, imitando a prática do velho pai, que é o Jair Bolsonaro, meu colega de Câmara. No mesmo corredor, eu era deputado e todo mundo sabia que o Bolsonaro tinha 5 a 6 funcionários fantasmas que não pisavam lá e que assinavam o recibo para ele botar o dinheiro no bolso. Ele ensinou isso para os filhos, botou um irmão na Assembleia de São Paulo para ganhar sem trabalhar, botou a família toda e não sei o que e tal. Depois você tem, parece muito flagrante, porque não é possível, sabe, você entender que é coincidência, né, o envolvimento das milícias do Rio de Janeiro com a família Bolsonaro. E essa investigação está aberta no Ministério Público do Rio de Janeiro e suspensa de forma absolutamente incompreensível pelo ministro Toffoli e pelo ministro Gilmar Mendes. Isto é absolutamente incompreensível. Mais cedo ou mais tarde, a Suprema Corte, pelo seu coletivo, vai corrigir essa distorção. Aí quando você olhar, porque é flagrante também, um montante de dinheiro do Queiroz na conta da primeira-dama. Isto entra imediatamente. Aí o Bolsonaro alega que foi um empréstimo. Aí as pessoas vão naturalmente perguntar, que dia foi esse empréstimo? Como foi a TED? Foi um DOC? De onde é que veio o dinheiro para originar esse empréstimo? Porque o Brasil não tem imprensa, essa é a grande questão, né? Depois você tem em paralelo a questão das fake news e dos inquéritos. Você tem uma CPI. Tudo isto é flagrante. O WhatsApp oficialmente já puniu várias empresas e deu declarações oficiais, é porque nós não temos imprensa, de impulsionamento de 5 milhões e 500 mil mensagens. Mas quem denunciou a questão do WhatsApp foi a imprensa, não, foi a Folha de São Paulo. Fui eu. A Folha de São Paulo botou ontem e sumiu com o assunto hoje. Não, e a gente sabe, eleitoral, você a Folha sabe... de São Paulo deu uma matéria que iniciou o processo do disparo, da compra. Tá tudo certo, ok. Mas a gente sabe que informação só chega ao povo brasileiro se for novelizada e repetida e em horário nobre na TV. Vamos concordar que esse assunto está abafado. Vaza, a Folha de São Paulo tem o direito de dizer que falou, mas ela deu muito menos destaque a isso do que deu destaque a esse trocadinho do laranjal de picaretas do PSL de Minas Gerais e do ministro do Turismo. Mas o senhor não acha que é grave essa denúncia? É gravíssima. Ela, se houvesse lei neste país, ela determinaria, sabe o quê? A anulação das eleições. E é capital de fora, capital de estrangeiro. Empresa corrupta de Israel, impulsionando a partir de mainframes, de bases de telemática na Espanha, com orientação de uma figura estrangeira chamada Steve Bannon, que estava a serviço de comprar a presidência da República Brasileira para o Império Norte-Americano. É disso que nós estamos tratando. Agora, o senhor falou de empresas corruptas de Israel. A Associação Israelita em São Paulo até já publicou nota criticando a fala do senhor. O senhor tem provas para provar o envolvimento delas? Evidentemente, até porque todas essas informações que eu tenho, sabe de onde vem? De punições oficiais que o Facebook e o WhatsApp fizeram, banindo essas empresas. Só não sabe a imprensa brasileira, que não quer saber, porque está a serviço de outros interesses, não vocês, naturalmente, o baronato que é dono dela,
e a nossa justiça. Por que o senhor acha, então, que o Ministério Público não ofereceu denúncia ou não está investigando esse assunto? É uma boa pergunta. Ontem eu coloquei no meu Facebook este repto, porque dado que ontem a Folha de São Paulo reproduz uma declaração do diretor de Relações Institucionais do WhatsApp, num seminário, falou que houve milhões de impulsionamentos ilegais no Brasil, na eleição, que influenciaram, etc, etc, etc. Portanto, isso é uma notícia crime. Eu botei, bom, agora daqui para frente é simples. Cabe ao Ministério Público oficiar a Justiça para que ela determine ao WhatsApp a entrega das notas fiscais, dos pagadores, da origem do dinheiro, do conteúdo das mensagens e a que campanhas isso aproveitou, porque nós vamos descobrir também, de forma muito constrangedora, que a burocracia corrupta do PT fez a mesma coisa. Agora, o senhor acha que... Então veja o brasileiro onde é que nós estamos. O senhor acha que a oposição também vem falhando em mostrar esses Claramente fatos? por causa dessa fração da oposição, que é o PT, a burocracia do PT. O PT fez a mesma coisa. Sabe? O PT continua fazendo a mesma coisa. Se você olhar sites 247, Diário do Centro do Mundo, é tudo picareta que o PT contrata nas piores escolas do jornalismo brasileiro e traz para servi-lo, fazendo a prática corrupta que faziam a serviço da direita bandida do Brasil para eles. Mas essa fraqueza... Paulo Moreira Leite, quem é que não sabe de onde é que vem? Esse Kiko Nogueira, quem é que não sabe de onde é que vem? Porque o Brasil vive de picaretagem, a gente fazendo de conta que não sabe, por um corporativismo exacerbado. O Kiko saiu do sistema Globo, da revista Época, banido porque estava fazendo picaretagem. O Moreira Leite foi demitido do Grupo Abril, onde fazia picaretagem a serviço da pior direita corrupta do Brasil, e estão a serviço, por dinheiro. As migalhas que caíram do Mensalão, do Petrolão, são eles que estão comendo. Essa fraqueza da oposição não se deve ao fato de que a oposição ainda está a reboque do PT? Sem nenhuma dúvida. E quem viu isso, para além de mim, que tenho tentado falar isso há muito tempo, foi o grande cientista político do mundo, o filósofo mais respeitado do pensamento progressista mundial, Noam Chomsky, que vem aqui de 6 em 6 meses e vai visitar o Lula. E que até essa data era um camarada querido, respeitado e tal, e que esses grandes canalhas a serviço dessa burocracia corrompida do PT passaram a atacar e criticar. E como fazer uma oposição sem o PT? É isso que nós estamos fazendo, não é? Apostar na inteligência do povo, não deixar que a pós-verdade seja a regra de coisa, e mostrar ainda ontem, né, nós fizemos a atualização que faz trimestral do Observatório Trabalhista. Por ali nós mostramos que o país está sem cobertura vacinal recorde na história, nós mostramos que a execução orçamentária em saúde, educação, ciência e tecnologia, segurança pública são as piores da história. Com números nós demonstramos que o investimento público no Brasil é o pior da história e o anunciado para o ano que vem. Com números nós demonstramos que a inadimplência das famílias está aumentando pesadamente no governo Bolsonaro. Com números nós mostramos o aumento do trabalho informal no Brasil, que já passou pela primeira vez na história a quantidade de trabalhadores no mundo formal do trabalho. E estamos lutando para criar um vetor em que a inteligência, a racionalidade, apostar na inteligência do povo substitua esses ódios e paixões amalucados que estão destruindo o tecido nacional brasileiro. Agora,
fiscal. Não é verdade que o papel de político, isso é uma ironia que você podia ter se dispensado de fazer, meu jovem companheiro, em benefício de aprender um pouco com um velho professor que está aqui muito mais nessa condição do que militante político, não é papel de político criar imposto. O papel de político é produzir um Estado que corresponda ao pacto que a sociedade espera dele. Portanto, esse papo furado de Estado mínimo é conversa de barão que está de bucho cheio, ganhando na especulação. O país que eu conheço, tem 14 milhões de famílias sem teto. Nós estamos todos aqui nesse auditório acobertados por uma climatização. Provavelmente esta noite morrerão pessoas nas ruas de São Paulo, de Florianópolis, de Curitiba, de Guarapuava, de Cascavel. Eu me sinto um assassino se eu não for uma pessoa que me lembre deles nessa noite de frio. Quem é responsável por isso não é Deus, é o Estado Nacional Brasileiro. 14 milhões de moradia é um tostão. É um tostão. O Brasil hoje tem menos leitos de hospital do que tinha há 12 anos atrás. O genocídio que se está praticando contra os pobres no Brasil, é preciso ter alguém responsável por revertê-lo. E eu acho que o Brasil tem que sair fazendo essas contas. Quanto custa um programa com prazo razoável de superação do déficit de moradia para os mais pobres, cuja característica é vencer em menos de 3 salários mínimos? Portanto, sem subsídio e sem o Estado sendo responsável, eles estão condenados a não ter acesso à moradia, que é um sintoma de cidadania moderna. Qual é a saúde pública mínima que nós temos que garantir, sob o ponto de vista de prevenção e de enfrentamento de epidemias? Eu não admito morar num país com as riquezas que eu conheço do Brasil, com 700 mil casos de malária na Amazônia por ano, 600 mil casos de dengue no Brasil por ano, e a zika, a chikungunya, criando crianças com microcefalia. Eu espero que você pense que o seu filho pode nascer assim, porque o Estado brasileiro tem sido impotente para dizimar um mosquito que na Idade Média causou esses problemas na Europa e já não se ouve mais falar deles em países como os americanos, como o México, como em vários países de economia intermediária. Então, eu já fiz essas contas. A carga tributária necessária para o Brasil, inclusive honrar um perfil sadio do seu endividamento, depois de auditado e termos clareza de qual é a correspondência dessa dívida, porque há muita roubalheira nela, com informação privilegiada, com a mudança de tática entre títulos pré e títulos pós-fixados. Eu vou explicar para vocês o que é. É assim, a próxima reunião do Copom, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central, vai definir que os juros brasileiros vão cair. Anotem o que eu estou dizendo para vocês. Então, eu não sou profeta, eu conheço eles todos. Sou o único ex-ministro da Fazenda que nunca aceitou ir trabalhar para banco. O único, né? Então, eles vão começar a derrubar a taxa de juros. Hoje, como a taxa de juros está muito em alta, todos os títulos do Banco Central, com Fernando Henrique, com Lula e com Dilma, igualzinho. Todos os títulos do Banco Central, com a taxa de juros em alta, são pós-fixados. Ou seja, eu emito o título na taxa de juros. Ele falou que a Dilma fez o juro descer a 7,5%. Naquela data que o juro estava a 7,5%, todos os títulos do Banco Central passaram a ser pós-fixados. Ou seja, todas as vezes que eu aumentei o juro, o camarada que tinha o título emitido há um ano atrás, ganhou na cláusula de taxa de juro flutuante o aumento do juro. Ele emprestou 100 a juros de 7,5%. Porém, assinado na letrinha pequenininha, que se o juro aumentar, o governo brasileiro paga para ele o aumento do juro. Agora, como o juro vai cair, o Banco Central inverte e passa a vender só título pré-fixado. Significa o seguinte, que o cara vai pegar hoje R$1.000 de título público com juro de 14,25%, e se o juro descer para 13% daqui a um ano, como vai descer ou menos, eles têm que fazer isso para esconjurar uma crise bancária que está na iminência de acontecer, porque ninguém mais está pagando ninguém,
pela estupidez de derrubar a receita brasileira e derrubar a atividade econômica, eles vão ganhar com o juro fixado lá em cima. Compreenderam? Vou explicar de novo. Quando ele... Não, vocês estão entendendo? Se eu estou com o juro baixo e o juro tem uma tendência de aumentar, eu clausulo os títulos todos com pós. Então eu vendo a 7,5, mas se subir eu pago a diferença. Se o juro vai baixar, e todo mundo sabe, menos o povo, nós outros que sabemos das tramóias todas lá, né? Se o juro vai baixar, o que eles fazem? Faz pré-fixado. Então o juro agora está pré-fixado, tabelado em 14,25, e o juro vai descer, o governo não ganha nada. O cara que comprou com o juro tabelado. Compreendeu? Eles ganham e ganham. E nós perdemos e perdemos. É preciso encerrar isso. E é preciso encerrar porque é impagável. Chega um limite e que a dívida fica insolvente. E o Brasil já teve vários episódios de encilhamento e hiperinflação por conta disso. E é preciso desarmar essa bomba. Não é com irresponsabilidade nem coisa nenhuma, mas nada justifica a taxa de juros assim. Por quê? Porque a meta de inflação é um equívoco. Meu companheirinho, você está estudando. Vá ver se os Estados Unidos praticam. É simples, a gente às vezes, né, tem humildade. O Brasil tem muitas coisas maravilhosas, mas o que não for jabuticaba e só a gente tiver, cabe a gente ter humildade para ver. Então, como é que o juro americano se forma? Como é que a política monetária é assim, com inflation target? Não é não. Como é que o juro do Japão se forma? Não é não. Como é que o juro da Europa se forma? Não é assim não. Como é que o juro da França se forma? Não é assim não. Como é o juro da China? Não é assim não. Como é o da Coreia? Não é assim não. Como é o da Austrália? Também não é assim. Como é o do Chile, nosso vizinho? Também não é. A Argentina, talvez o Macri agora vai imitar jabuticaba, né? Mas também não era. Por quê? Porque é óbvio que você não pode mandatar um Banco Central para atirar unilateralmente na inflação, que hoje é de custo. Estou conversando com o meu companheirinho ali, porque eu acho que ele tem futuro. Resolveu me encarar aqui e teve coragem, portanto tem valor, né? Falando bobagem, mas eu vou explicar a inflação que nós temos. Cadê ele? Vou explicar a inflação que nós temos. Quando o câmbio, que eu expliquei aqui, mexe no preço do pão, por causa do trigo, quando o câmbio mexe no preço do remédio, por causa do câmbio, por causa da química fina, quando o câmbio mexe na passagem de ônibus, por causa do câmbio, por causa do diesel, a taxa de juros sobre isso não tem nenhum efeito. Por que se usa taxa de juros para enfrentar a inflação? É assim, muito simples de entender. A gente pode comprar o que a gente tem de renda, mais o crédito que a gente dispõe na praça. Isso os economistas chamam de demanda e demanda agregada. Então, se eu tiver capacidade de produzir 100 coisas e a demanda mais a demanda agregada for capaz, neste momento, como eu falei das bananas, de comprar 110 coisas, acontece um aumento de preço para tirar os mais vulneráveis desse ato de produto. Tem 100 para vender e 110 querendo comprar, a tendência natural é que a demanda provoque uma alta no preço para se adequar e tirar o mais pobre do jogo. Isto significaria, então, que o Brasil tem que atirar com taxa de juros porque atira-se na demanda agregada. Porque, teoricamente, se eu encarecer o crédito, eu desestimulo a população de usar o crédito para comprar. Isto é nos manuais de coisa, que não conhece a realidade brasileira. Porque o nosso povo, de tanta inflação e de tanta descontinuidade, o nosso povo não faz conta de juro. A conta que ele faz com o crediário, como é que chama? Ricardo Eletro, nas Casas Bahia, não sei o que e tal, é se a prestação cabe na renda. Ele não faz conta de que ele pega em 48 meses de prestação, ele paga 3 geladeiras e leva para casa uma. Porque ele não terá geladeira à vista, porque ele não tem renda para isso. E ele tem todo o direito de querer a geladeira. Então, o Casa Bahia, na verdade, não é uma Casa Bahia, é um banco que compreende a psicologia do consumidor popular brasileiro e cria um processo financeiro de picar as prestações de maneira que ela caiba na renda da pessoa. Não adianta você encarecer juro, o cara não presta atenção. Vamos compreender a nossa realidade, vamos gerar um pensamento econômico brasileiro. Isso não quer dizer que nós não vamos estudar o Lord Keynes, que nós não vamos estudar a escola de Chicago, como é que é essa agora que vocês estão na moda de estudar essa baboseira da escola austríaca e não sei o que e tal. Traz um para discutir comigo. E isso é uma intoxicação ideológica. Quem caiu nessa bobagem foi a Globo. Só para vocês verem que não é um problema de manipulação. A Globo
tomou dólar emprestado a 1 por 1 no governo Fernando Henrique para investir num negócio não tradable, ou seja, não comercializável em dólar, que é sinal de TV a cabo, a NET. Aí tomou dólar emprestado a 1 por 1, botou no plano, business plan, feito por uma consultoria americana, que chegou aqui ao seguinte: renda per capita, 15 mil dólares. Então, nos países que têm renda per capita de 15 mil dólares por ano, você tem um ponto, uma assinatura a cada 12 mil habitantes. Faz a conta, a Globo, opa, é grana muita. O cara não sabe que no Brasil, renda per capita é outra mentira. Porque aqui a desigualdade de renda é tão desconhecida dos manuais de economia, que é como você botar a cabeça no forno, pé na geladeira e apurar a temperatura na barriga. Esse dado não vale nada. Esse dado não vale nada. Resultado, deu 1/10 dos pontos, os caras do tal Business Plan, da consultoria a norte-americana, não sabem o que é gato, né? E a gente tem que saber qual é a margem de gato, que é muito relevante, né, no Rio de Janeiro. E aí o que aconteceu? Veio a desvalorização do câmbio, a Globo quebrou. Por essas baboseiras ideológicas, essas intoxicações que insultam a nossa própria inteligência. Como é que eu tomo dinheiro emprestado numa moeda para vender meu serviço noutra moeda? Sujeita, como obviamente, a oscilações que vão descalibrar o meu negócio. E os caras fizeram, portanto, o problema da Globo não é de manipulação, é problema de burrice e intoxicação ideológica. E alinhamento internacional. E ela vai fazendo escola. E a gente tem que se livrar disso, não é para concordar. O liberalismo, eu conheci os liberais brasileiros, eu tenho amigos, tinha amigos maravilhosos. O professor Roberto Campos, não, é porque ele morreu. Professor Roberto Campos, nós saímos discutindo, nós fomos discutir em Oxford, na Inglaterra, um seminário produzido por ING Barings, eu, né, centro-esquerda e tal, e ele direita, mas um cara brilhante, porra, aí você aprende, o cara conversa, aí tem uma conversa e tal, e agora eu quero advertir que não tem mais nenhum. Se o cara botar um porra do Rodrigo Constantino, um pulha, para discutir, não dá. Sabe por quê? Mas não é nada. Não é nada, é porque ele não pensa, cara. Ele não pensa, ele é tal escola de... Como é? Na escola de austríaca. Aí repete o nome de uns caras que eu não sei nem quem é, e não sei o que e tal, e não consegue elaborar sobre nossa realidade. 3 informações e eu encerro. A economia não é global, meu companheiro. A única coisa globalizada é a informação de um padrão ideal, idealizado, referido à nossa felicidade estúpida. E a única coisa globalizada é essa informação desse padrão de consumo, que acena para nós que ser feliz é acessar o bom, bonito e barato que a gente conhece pela televisão, pela internet, só que tem coisas práticas muito concretas. O modo de empreender, de produzir, é dramaticamente nacional. Não é por patriotada, não. A questão simples é, neste momento, a taxa de juros no mundo é negativa. E a brasileira a taxa básica, é por média 27%. Bota para competir uma economia que se financia a 1,5% negativo contra a economia que se financia a 27%, se fosse a taxa básica de juros, que não existe, e os outros fatores todos sendo iguais, vê se ela sobrevive. E por que a taxa de juros no mundo é negativa e no Brasil é assim? Você pode pedir, agora você vai bancar o risco cambial. Então tem que imputar no seu empréstimo estrangeiro o custo do hedge. Aí você vai de novo para qual é a taxa? O Risco Brasil agora vai te dar uma taxa de juros estrangeira que não é a deles, a negativa. O Risco Brasil, por conta do galope da dívida, por essa política monetária imbecil que estamos praticando, a taxa de juros para o Brasil não é negativa. Nós estamos já caindo no rate, como você deve estar bem informado, e ainda tem que imputar no seu custo o adicional do hedge da variação cambial, que foi o que a Globo não fez e quebrou. Percebe? A vida é dura, meu companheiro. Mas eu tenho outra assimetria, a tecnologia. O nosso padrão de consumo idealizado exige inconscientemente o último estágio de domínio tecnológico. E a tecnologia não é um domínio global. Crescentemente, não é decrescentemente, crescentemente a tecnologia sensível que importa é dramaticamente um domínio nacional. Vou dar um exemplo prático para vocês, para a gente sair da retórica, para a gente pensar com a nossa própria cabeça.
Nós somos um de 8 países no mundo que sabe montar um avião, a Embraer. Pois outro dia, na Venezuela, ainda quando o Chaves era vivo, resolveu encomendar 16 Super Tucanos do Brasil. As ações da Embraer subiram 32%. A Embraer fez um edital para contratar mais 600 garotos nossos, ultra bem formados, pagando salários competitivos internacionalmente. E a notícia saiu no Wall Street Journal, um rodapézinho. Tem paciência aí. Se botar a gente para fora, a gente vai bater boca lá fora na coisa. Eu estou gostando do auditório, tem paciência um pouquinho. Na verdade, eu acabei de receber a notícia de que o Pode técnico aí nos autorizou a esticar então vamos mais até meia de hora. manhã aqui hoje, quem quiser ficar discutindo. Então aí, vamos lá. Saiu a notícia da encomenda da Venezuela e não precisa o governo se meter não, porque os americanos estão se sofisticando. Como eles têm a maior encomenda a pretexto de defesa e a maior encomenda a pretexto aeroespacial, não precisa ter lei. Ele diz para a firma lá, ó, essa aviônica aqui, você tem que ter a faculdade de embargo se ela for transferida a terceiros mercados inconvenientes a nós. Não está na lei nenhuma. Eles não iam topar botar numa lei para a gente entrar na OMC, para a gente brigar na ONU, para não sei o que e tal. Simplesmente a firma que vende aquele negocinho de aviônica, que com ele o avião voa. Sem ele, eu tenho repetido, o avião serve para amarrar jumento, pendurar paletó, né? Pois bem, a firmazinha lá embargou a venda à Venezuela e nós perdemos uma encomenda de 3 bilhões de dólares. Demitimos 700 garotos e as ações despencaram 40%. Ô, vida dura, companheiro. Tecnologia. O Brasil está 3 gerações defasado em relação à ponta mundial e os Estados Unidos, que são o protagonismo global, só é assim porque o Estado Nacional norte-americano lidera para sempre, desde o pós-guerra, a evolução e a inovação tecnológica com dinheiro público, a partir de compras governamentais a pretexto de defesa ou a pretexto da encomenda aeroespacial ou do complexo industrial da saúde. Simples assim. Terceiro, e vamos aprender porque nós vamos nos ferrar, escala. No Brasil, 7 em cada 10 empregos são germinados por pequenas empresas. Característica básica, pequena escala. O mundo, as vanguardas mundiais globalizadas, tendem a se apresentar para a competição por mega escala. A China vai fazer o planeta Terra tremer. E o Brasil, que tem complementariedades muito criticamente vulneráveis na competição com a China, vai se ferrar. Já está se ferrando. Por quê? Porque a indústria têxtil, não é, que Santa Catarina já teve no passado relevância, a indústria calçadista, que o Sul teve relevância, estou falando de coisas concretas de vocês aqui, do Ceará, simplesmente não aguenta a competição de escala. Porque a China tem uma unidade de produção de calça jeans que produz 1 bilhão de unidades por mês. O custo de produção, porque os custos fixos são relativizados de forma dramática, e a rentabilidade média por unidade de produto ou serviço desce a fração de centavo, de maneira que, invariavelmente, segurem essa daí para a gente pensar. O preço final de uma coisa produzida em mega escala é mais barato do que custa produzir em pequena quantidade. Percebe? Sabe o que é? Uma calça jeans vai chegar, já chegou, na Sulanca de Caruaru, onde toda a agenda da elite brasileira está vencida, lá não tem custos previdenciários, lá não tem custo tributário, lá não tem fiscal, lá não tem nada, é um cluster, um arranjo produtivo local, é uma esculhambação de informalidade. A calça da China está chegando na Sulanca mais barata do que custa produzir, sem qualquer crivo de custo trabalhista ou custo tributário, ou custo previdenciário ou custo do trabalho, o que revela a sandice da nossa agenda. Ou seja, junta aí uma economia estrangulada no financiamento vis-à-vis da competição global, uma economia anacronizada tecnologicamente vis-à-vis 100% do consumidor que está conectado. Quem de vocês topa ter um computador 486? Aliás, vocês sabem o que é um computador 486? Quem é que topa uma máquina fotográfica Rolleiflex? Percebe? Novos materiais, supercondutores, nanotecnologia, robótica, mecatrônica, novos materiais. Terceira revolução industrial. Isso vai acontecer no Brasil pelo espontaneísmo individualista do mercado? Aonde foi que aconteceu para eu ir aprender? Alguém aqui me informe se Henry Ford é coreano? O Henry Ford é o que inventou a linha de montagem e tirou o protagonismo da indústria automobilística da Alemanha e transferiu para os Estados Unidos. O Henry Ford é coreano, não?
Pois a Coreia do Sul, 30 anos atrás, o Brasil tinha capacidade de produção de 350 mil veículos por ano, a Coreia do Sul não sabia fazer nenhum. Hoje a Coreia do Sul tem 4 marcas globais e produz 15 milhões de automóveis e distribui globalmente e nós não temos nenhum. Isso foi o espontaneísmo do mercado mesmo que fez? Conte-me outra. Vamos pensar, companheiros. Uma das maneiras de destruir um país é abrir mão de suas riquezas. We economic hitmen really have been the ones responsible for creating this first truly global empire. And we work many different ways. But perhaps the most common is that we will identify a country that has resources our corporations covet, like oil, and then arrange a huge loan to that country from the World Bank or one of its sister organizations. But the money never actually goes to the country. Instead, it goes to our big corporations to build infrastructure projects in that country, power plants, industrial parks, ports, things that benefit a few rich people in that country, in addition to our corporations, but really don't help the majority of the people at all. However, those people, the whole country is left holding a huge debt. It's such a big debt they can't repay it, and that's part of the plan, that they can't repay it. And so at some point, we economic hitmen go back to them and say, listen, you owe us a lot of money, can't pay your debt, so sell your oil real cheap to our oil companies. Allow us to build a military base in your country, or send troops in support of ours to someplace in the world like Iraq, or vote with us on the next UN vote. To have their electric utility company privatized and their water and sewage system privatized and sold to U.S. corporations or other multinational corporations. So there was that whole mushrooming thing, and it's so typical of the way the IMF and the World Bank work, that you put a country in debt, it's such a big debt it can't pay it, and then you offer to refinance that debt and pay even more interest. And you demand this quid pro quo, which you call a conditionality or good governance, which means basically that they've got to sell off their resources, including many of their social services, their utility companies, their school systems sometimes, their penal systems, their insurance systems, to foreign corporations. So it's a double, triple, quadruple whammy. The precedent for economic hitmen really began back in the early 50s when democratically elected Mossadegh, who was elected in Iran, he was considered to be the hope for democracy in the Middle East and around the world. He was Time Magazine's Man of the Year. But one of the things that he'd run on and began to implement was the idea that foreign oil companies needed to pay the Iranian people a lot more for the oil that they were taking out of Iran. The Iranian people should benefit from their own oil. Strange policy. We didn't like that, of course. But we were afraid to do what we normally were doing, which was to send in the military. Instead, we sent in one CIA agent, Kermit Roosevelt, Teddy Roosevelt's relative. And Kermit went in with a few $1 million and was very, very effective and efficient. And in a short amount of time, he managed to get Mossadegh overthrown and brought in the Shah of Iran to replace him, who always was favorable to oil. And it was extremely effective. Mobs overflow Tehran. Army officers shout that Mossadegh has surrendered and his regime as virtual dictator of Iran is ended. Pictures of the Shah are paraded through the streets as sentiment reverses. The Shah is welcomed home. So back here in the United States, in Washington, people looked around and said, wow, that was easy and cheap. So this established a whole new way of manipulating countries, of creating empire. The only problem with Roosevelt was that he was a card-carrying CIA agent, and had he been caught, the ramifications could have been pretty serious. So very quickly at that point, the decision was made to use private consultants to channel the money through the World Bank or the IMF or one of the other such agencies, to bring in people like me who worked for private companies, so that if we got caught, there would be no governmental ramifications.
When Arbenz became president of Guatemala, the country was very much under the thumbs of United Fruit Company, the big international corporations. And Arbenz ran on this ticket that says, you know, we want to get the land back to the people. And once he took power, he was implementing policies that would do exactly that, give the land rights back to the people. United Fruit didn't like that very much. And so they hired a public relations firm, launched a huge campaign in the United States to convince the United States people, the citizens of the United States, and the press of the United States, and the Congress of the United States, that Arbenz was a Soviet puppet, and that if we allowed him to stay in power, the Soviets would have a foothold in this hemisphere. And that at that point in time was a huge fear on everybody's mind, the Red Terror, the Communist terror. And so, to make a long story short, out of this public relations campaign came a commitment on the part of the CIA and the military to take this man out. And in fact, we did. We sent in planes, we sent in soldiers, we sent in jackals, we sent everything in to take him out, and did take him out. And as soon as he was removed from office, the new guy that took over after him basically reinstated everything to the big international corporations, including United Fruit. Ecuador for many, many years had been ruled by pro-U.S. dictators, often relatively brutal. Then it was decided that they were going to have a truly democratic election. Jaime Roldos ran for office, and his main goal, he said, as president would be to make sure that Ecuador's resources were used to help the people. And he won, overwhelming, by more votes than anybody had ever won anything in Ecuador. And he began to implement these policies to make sure that the profits from oil went to help the people. Well, we didn't like that in the United States. I was sent down as one of several economic hitmen to change Roldos, to corrupt him, to bring him around, to let him know, you know, okay, you know, you can get very rich, you and your family, if you play our game, but if you continue to try to keep these policies you've promised, you're going to go. He wouldn't listen. He was assassinated. As soon as the plane crashed, the whole area was cordoned off. The only people allowed in were U.S. military from a nearby base and some of the Ecuadorian military. When an investigation was launched, two of the key witnesses died in car accidents before they had a chance to testify. A lot of very, very strange things that went on around the assassination of Jaime Roldos. I, like most people who've really looked at this case, have absolutely no doubt that it was an assassination. And of course, in my position as an economic hitman, I was always expecting something to happen to Jaime, whether it be a coup or assassination, I wasn't sure, but that he would be taken down because he was not being corrupted. He would not allow himself to be corrupted the way we wanted to corrupt him. Omar Torrijos, president of Panama, was, you know, one of my favorite people. I really, really liked him. He was very charismatic. He was a guy who really wanted to help his country. And when I tried to bribe him or corrupt him, he said, look, John, he called me Juanito. He said, look, Juanito, I don't need the money. What I really need is for my country to be treated fairly. I need for the United States to repay the debts that you owe my people for all the destruction you've done here. I need to be in a position where I can help other Latin American countries win their independence and be free of this terrible presence from the north that you people are exploiting us so badly. I need to have the Panama Canal back in the hands of the Panamanian people. That's what I want. And so, leave me alone. Don't try to bribe me. It was 1981, and in May, Jaime Roldos was assassinated. And Omar was very aware of this. Torrijos got his family together and he said, I'm probably next, but it's okay because I've done what I came here to do. I've renegotiated the canal. The canal will now be in our hands. He just finished negotiating the treaty with Jimmy Carter. In June of that same year, just a couple of months later, he also went down in an airplane crash, which there's no question was executed by CIA-sponsored jackals. Tremendous amount of evidence that one of Torrijos' security guards handed him at the last moment as he was getting on the plane a tape recorder, a small tape recorder that contained a bomb. It is interesting to me how this system has continued
pretty much the same way for years and years and years, except the economic hitmen have got better and better and better. Then we come up with, very recently, what happened in Venezuela. In 1998, Hugo Chavez gets elected president, following a long line of presidents who had been very corrupt and basically destroyed the economy of the country. And Chavez was elected amidst all that. Chavez stood up to the United States, and he's done it primarily demanding that Venezuelan oil be used to help the Venezuelan people. Well, we didn't like that in the United States. So in 2002, a coup was staged, which there's no question in my mind, and most other people's minds, that the CIA was behind that coup. The way that that coup was fomented was very reflective of what Kermit Roosevelt had done in Iran, of paying people to go out into the streets, to riot, to protest, to say this Chavez is very unpopular. You know, if you can get a few thousand people to do that in television, you can make it look like it's the whole country, and things start to mushroom. Except in the case of Chavez, he was smart enough, and the people were so strongly behind him that they overcame it, which was a phenomenal moment in the history of Latin America. Iraq actually is a perfect example of the way the whole system works. So we economic hitmen are the first line of defense. We go in, we try to corrupt governments and get them to accept these huge loans, which we then use as leverage to basically own them. If we fail, as I failed in Panama with Omar Torrijos and in Ecuador with Jaime Roldos, men who refuse to be corrupted, then the second line of defense is we send in the jackals. And the jackals either overthrow governments or they assassinate. And once that happens and a new government comes in, and boy, it's going to toe the line, because the new president knows what will happen if he doesn't. In the case of Iraq, both of those things failed. Economic hitmen were not able to get through to Saddam Hussein. We tried very hard. We tried to get him to accept a deal very similar to what the House of Saud had accepted in Saudi Arabia, but he wouldn't accept it. And so the jackals went in to take him out. They couldn't do it. His security was very good. After all, he had one time worked for the CIA. He'd been hired to assassinate a former president of Iraq and failed, but he knew the system. So in '91, we send in the troops and we take out the Iraqi military. So we assume at that point that Saddam Hussein is going to come around. We could have taken him out, of course, at that time, but we didn't want to. He's the kind of strong man we like. He controls his people. We thought he could control the Kurds and keep the Iranians in their border and keep pumping oil for us. And then once we took out his military, now he's going to come around. So the economic hitmen go back in the 90s without success. If they'd had success, he'd still be running the country. We'd be selling him all the fighter jets he wants and everything else he wants. But they couldn't. They didn't have success. The jackals couldn't take him out again. So we sent the military in once again, and this time we did the complete job and took him out, and in the process created for ourselves some very, very lucrative construction deals. We had to reconstruct a country that we'd essentially destroyed, which is a pretty good deal if you own construction companies, big ones. So, you know, Iraq shows the three stages. The economic hitmen failed there, the jackals failed there, and as a final measure, the military goes in. And in that way, we've really created an empire, but we've done it very, very subtly. It's clandestine. All the empires of the past were built on the military, and everybody knew they were building them. So the British knew they were building them, the French, the Germans, the Romans, the Greeks, and they were proud of it. And they always had some excuse, like spreading civilization, spreading some religion, something like that. But they knew they were doing it. We don't. The majority of the people in the United States have no idea that we're living off the benefits of a clandestine empire, that today there's more slavery in the world than ever before. And then you have to ask yourself, well, if it's an empire, then who's the emperor? Obviously, our presidents of the United States are not emperors. An emperor is someone who's not elected, doesn't serve a limited term, and doesn't report to anyone, essentially. So you can't classify our presidents that way. But we do have what I consider to be the equivalent of the emperor, and it's what I call the corporatocracy. The corporatocracy is this group of individuals
who run our biggest corporations, and they really act as the emperor of this empire. They control our media, either through direct ownership or advertising. They control most of our politicians because they finance their campaigns, either through their corporations or through personal contributions that come out of the corporations. They're not elected. They don't serve a limited term. They don't report to anybody. And at the very top of the corporatocracy, you really can't tell whether a person's working for a private corporation or the government because they're always moving back and forth. So, you know, you've got a guy who one moment is the president of a big construction company like Halliburton, and the next moment he's vice president of the United States, or the president who is in the oil business. And this is true whether you've got Democrats or Republicans in the office. You have to moving back and forth through the revolving door. And in a way, our government is invisible a lot of the time, and its policies are carried out by our corporations on one level or another. And then again, the policies of the government are basically forged by the corporatocracy and then presented to the government. They become government policies. So it's an incredibly cozy relationship. This isn't a conspiracy theory type of thing. These people don't have to get together and plot to do things. They all basically work under one primary assumption, and that is that they must maximize profits regardless of the social and environmental costs. This process of manipulation by the corporatocracy through the use of debt, bribery, and political overthrow is called globalization. Essa baixa foi causada por ação dos Estados Unidos e da Arábia Saudita para enfraquecer a Rússia e enfraquecer os BRICS, Brasil, Rússia, Índia e China, que estão contrapondo aos Estados Unidos. Inclusive fizeram um banco de desenvolvimento com a reserva de 100 bilhões de dólares para investimento e mais 100 bilhões de recursos ainda disponíveis. Então isso afronta a hegemonia americana e eles não querem isso. E mais grave, os BRICS, esses países, queriam fazer uma moeda alternativa ao dólar. Então os Estados Unidos não quer uma moeda alternativa ao dólar porque eles emitem essa moeda, compram ativo no mundo inteiro sem sacrifício nenhum. Só pintam um papel e vendem para os países e compram produtos com isso. Então essa queda temporária do dólar não se sustenta e vai se retomar dentro de, no máximo, um ano. Então, se vender ativo nesse momento é um absurdo. E, mais grave, vender ativo estratégico é mais absurdo ainda. A BR, por exemplo, distribuidora, é a única que leva combustível nos confins do Brasil, principalmente no norte, leva combustível de canoa. Se ela for privatizada, isso vai deixar de acontecer, não vai suprir as populações mais carentes lá dos confins do Brasil. E vender campos do pré-sal, mais grave ainda, você vai vender um campo de Carcará, que é um campo absolutamente promissor, uma reserva muito promissora, e vai vender isso depois de furado e já descoberto. E mais grave ainda, vender 10% do campo de Libra, que é o maior campo do mundo e já descoberto. Então, não tem nenhum sentido vender esses ativos estratégicos e muito menos no momento que eles estão desvalorizados. Então, essa é uma visão financista do presidente da Petrobras. Recentemente, nós vimos lá o presidente do Conselho de Administração, Murilo Ferreira, que é o presidente da Vale, é também presidente do Conselho de Administração da Petrobras, ele foi contra. Disse, não é hora de vender esses ativos, e muito menos vender no momento que eles estão desvalorizados pela queda do petróleo e pela Operação Lava Jato. Então tem que esperar recuperar os seus valores, e a Petrobras vendendo 25% das ações da BR é ruim, é menos grave do que eu vender os campos de pré-sal. Mas mesmo assim, não é hora de vender. Ela conseguiria, num momento de evolução, da saída do pré-sal e desvalorização do petróleo, ela pode vender até pelo triplo do que está vendendo hoje. Então é uma absoluta
um absoluto falta de bom senso essa venda de ativos nesse momento. O projeto de lei do Serra, o PLS 131/2015, é extremamente maléfico porque ele quebra a essência da nova lei de partilha que veio para substituir uma lei 9478, que era uma lei totalmente entreguista, era uma lei que dá 100% do petróleo a quem produz e a obrigação de pagar 10% de royalties e 20% de impostos. No mundo, os países exportadores ficam com 80% em média do petróleo produzido. A Noruega fica com 84%, a Venezuela com 92%. Então, nós aqui ficávamos com 30%. A EPET distribuiu aí um jornal mostrando 14 pontos para que a Petrobras seja operadora única. Um deles é a questão da corrupção. Os dois focos de corrupção do mundo são superdimensionar o custo de produção. Uma produtora gasta $1 bilhão, declara que gastou $1,5 bilhão, fica com $500 milhões para ela porque ela é ressarcida em petróleo. Então esse é um dos focos de corrupção mundial. O outro é medir fraudulentamente, quer dizer, a empresa produz 600 mil barris, declara 400 mil e embarca de noite aí em navios 200 mil barris sem pagar nada ao país. Então é fundamental manter a Petrobras operadora única e manter a Petrobras com pelo menos 30% do pré-sal. E a emenda Serra desfaz exatamente isso. Portanto, é uma emenda extremamente perniciosa, né? Dando seguimento ao que o Fernando Henrique fez. Quebrou o monopólio, vendeu 36% das ações da Petrobras por $5 bilhões e esteve a pique de desnacionalizar a empresa, inclusive mudando o nome dela para Petrobrax. Então a emenda Serra segue o DNA do PSDB, que é entregar o país. Essa turma de deputados que está aí entregando o patrimônio brasileiro e as riquezas do povo brasileiro. Petroleiros e petroleiras, luta e resistência! Petroleiros e petroleiras, luta e resistência! Petroleiros e petroleiras, luta e resistência! Defender a Petrobras é defender o Brasil! Defender a Petrobras é defender o Brasil! Existe em andamento um projeto maquiavélico de destruição do Estado brasileiro. Pretende-se entregar todo o patrimônio da nação, estatais, Banco do Brasil, bancos estaduais, subsolo, Amazônia, enfim, entregar tudo o que representa riqueza, riqueza verdadeira, para os donos do poder mundial. Dizem que isso é modernismo, que vamos ingressar no primeiro mundo, que o Estado deve ser o menor possível e que tudo que é estatal deve ser privatizado. Venderam-se, entre outras, a Usiminas, a segunda usina siderúrgica mais eficiente do planeta, e a Companhia Siderúrgica Nacional, símbolo da indústria brasileira. Todas essas vendas vêm sendo feitas a preço de banana, e ainda são pagas com papéis públicos que estavam altamente desvalorizados. É um verdadeiro assalto à nação, feito às claras, e com a imprensa toda batendo palmas. Com o dinheiro arrecadado das privatizações, diz o governo, estaremos diminuindo a dívida interna do Brasil. Mas o curioso é que se vai vendendo tudo e a dívida interna está aumentando. Em março de 94, a dívida mobiliária era de 50,5 bilhões de dólares. Em julho de 94, com a implantação do real, foi para 59,5 bilhões de dólares. E, em julho de 95, com um ano do plano real, ela já estava em 82,2 bilhões de dólares. Então, para que servem as privatizações? Privatizações
são negociatas que servem para transferir o formidável patrimônio público para uma minoria privilegiada de representantes legítimos do sistema financeiro internacional. O governo, sob o comando do sistema financeiro internacional, estabelece juros da dívida interna tão extorsivos que vão exaurindo as finanças públicas e vão quebrando as indústrias, destruindo a agricultura, aumentando o desemprego e criando, como diz o professor Adriano Benayon, doutor em economia pela Universidade de Hamburgo, na Alemanha, criando, sim, uma verdadeira economia de cemitério. O que eles pretendem é a demolição do Estado. Destruído o Estado, segue-se o esfacelamento da nação, fazendo com que o povo não acredite em nada que é nacional, com que perca a sua autoestima e que tenha vergonha de ser brasileiro. Daí a propaganda gigantesca a favor do Estado mínimo, de desmoralização das Forças Armadas, que são o braço armado do povo, e de destruição da família, que é a célula básica da sociedade. É a anulação de todos os nossos valores morais, é o deboche institucionalizado. Mas a nação é o povo, com o seu território, com a sua história, os seus costumes e com a sua língua. Eles querem destruir nossa nação. Com a desculpa de modernidade, de entrar no primeiro mundo, o que estão fazendo é destruir a indústria nacional. Esta é a verdade sobre o projeto neoliberal, que a imprensa podre não mostra. É conduzir o nosso povo, qual manada de búfalos, para o precipício, para a escravidão. É como se fosse um gigantesco octopus, com seus tentáculos, sugando todas as nossas riquezas e drenando-as para os donos do mundo. É a perda definitiva da soberania nacional. Meu nome é Enéas. Simples assim. O atual presidente golpista do Brasil conversando com a espionagem norte-americana sobre como os brasileiros devemos organizar nosso destino. Te alui, meu irmão. É que existe nesse país é só pouca vergonha, é só malandragem, é só picaretagem, é só safadeza. E eu já tô com o saco aqui nos meus cogumelos de ver tanto sem vergonha, de ver tanto palhaço, de ver tanto cafajeste roubando, metendo a mão no povo, emendar a nossa Constituição e meter esses vagabundos, cafajestes, ordinários na cadeia. Não gostou? Você não gostou? Você não gostou? Aqui é mais embaixo, tá? Cambada de vagabundos que existe nesse país. Eu tô com o saco no cogumelo, viu? Tô com o saco no cogumelo. Não gostou? Muda de canal. Muda de canal. Assistir novela ou desenho animado. Aqui nós não tampamos o sol com a peneira, não. Esse é o momento! Vamos falar a verdade! Já que eles gostam de mentir! Foda-se, Illuminati! Quem são eles? Que te manipula facilmente, que sempre prevê o que se passa na sua mente, te iludindo com rádio e TV, mentindo pra você. Eles estão no poder, a nova ordem mundial, eles apoiam o racismo. Tudo é negócio, fazem jus ao satanismo. Organização secreta, sem perguntar invade, destruir as torres gêmeas, prazer Illuminati. Não é ficção, eles estão bem na sua frente. Não se ilude com os filmes, mano, não tem o Tom Hanks. Mensagem subliminar em todo lugar. Abre o olho, tio. Eles vão te manipular. Tem que saber, tem que saber. Parece loucura, não julgue sem saber. Sexo entre irmão, pra garantir o poder. Globo, Bandeirantes e Record SBT. Preste atenção, o olho tudo vê. Eles odeiam os pretos, fodem a favela. Sua vida não é tão bela, te enganam na novela. Maldita enganação, uma conspiração. Tudo é produto, eles vendem pro cifrão. No dólar cê não vê, pirâmide tá ali.
Eles estão por aí, por aqui, estão em todo lugar. Sabemos que existe impossível de achar. Olha essa dupla, Bush e Satã. Mataram o Saddam, criaram o Vietnã, falsificaram Obama, treinaram o Osama. Enquanto eles crescem, ficamos na lama. Não! Esse verso é complexo, parece ser sem nexo, mas fique bem esperto, eles podem estar por perto. Eles estão no mundo todo, em todos os lugares, de formas diferentes. Eles invadem os seus lares, infiltrados em várias partes da sociedade. A nova ordem mundial tentam criar, você sabe, teorias da conspiração. Várias eles fazem, mas pra mim e pra você, que diferença que elas fazem? São opostos à igreja, será essa a diferença? Mas por mim, tanto faz que as duas apodreçam. Ilumines, alubrados, Rosa Cruz e martinistas, sociedades das quais eu não conhecia. Estou em bons, em maçonaria, estão infiltrados até na CIA. Não sabia o que faziam, eu nunca ouvi falar. Será que eu devo me preocupar? Eles colocaram Prodigy atrás das grades. Quem não me garante que eles levaram Tupac? Que Illuminati, aperte start. A revolução está no rap, então faça a parte. Acorde e olhe ao seu redor que está acontecendo. Esteja sempre atento, olhe todo o movimento. Eu não quero guerrear, mas estou pronto pra guerra. Por isso eu mostro a realidade pra favela. Eles querem controlar minha mente, o meu corpo, a minha alma, minha vida, sua vida e a do povo. Porém, a força é a população. Devemos estar sempre atrás da informação. Por muito tempo eles estão em atividade e fazem parte da história desde a antiguidade. Cabe a nós descobrirmos a verdade, pra não fazermos parte dessa sociedade. Prepare-se. Diz aí, LDS. Seita satânica, sedenta de sangue, sanguinolenta. Prepare-se pra nova ordem 666. Os senhores do mundo arquitetam um plano pra uma imensa redução de seres humanos. 7 bilhões exterminados sem piedade, pois é assim que governa os Illuminatis. 13 famílias que dominam todo o planeta. Judaico-maçônicos, discípulos da besta. Anticristo televisivo, olha o que tudo vê. Na verdade é o Big Brother que controla você, que vê TV e acredita nas mentiras da tela. Absurdos do jornal e da telenovela. Acorde e não se renda à Umbrella Corporation. É a Matrix indicando o final dos tempos. Então lute, haja, seja resistência contra a nova ordem 666. Ele é injetado como um soro na veia dos Bilderbergs, grupo esse de empresários ilustres que se reúne anualmente no Bohemian Groove pra louvar Satã, sacrificar animais ou até mesmo crianças em macabros rituais. Sacrificaram milhares no 11 de setembro. A família Bin Laden trabalha pro governo dos Estados Unidos da América. Capitalistas, satanistas, viciados em guerra. Bush, Clinton, Obama, Nixon. São todos Illuminatis e têm o mesmo princípio. Seguir as palavras das pedras da Geórgia, que estabelece o genocídio como uma proposta. Preparem os caixões da FEMA para o dia D. A nova ordem mundial determina quem vai morrer. Illuminatis, tudo interligado em uma mesma engrenagem. A da
globalização com o aval da mídia, que vende a morte através da indústria alimentícia. Coca-Cola, McDonald's é uma chips, geram câncer, diabetes, artrite. Fora toda a simbologia de seus logotipos. É como diz na Bíblia, o mundo jaz do maligno. Não tem mais jeito e só aumenta a contagem dos mortos. Tempestades, tsunamis, terremotos. Pois assim está escrito no livro sagrado. O anticristo tá prestes a assumir seu reinado. Mas pode vir Bafomete que eu não me rendo. Pois eu prefiro morrer de pé que viver de joelhos diante destes malditos Illuminatis. Em nova ordem mundial tô pronto pro combate. Iluminação, a propagação do mal. Nas passagens da Bíblia o apocalipse é previsto. 2011 vivemos na era do anticristo. Preso na Matrix, essa realidade é uma ilusão. Isso não é teoria, é conspiração. Agenda do mal global, escravidão. Prioridade da agenda, redução. População, quem puxa as cordas do destino tá na missão. Nos planos, para serem donos dos humanos. Desde os tempos de Napoleão, a humanidade é controlada por várias sociedades secretas macabras. Só pra você ter uma noção, muitos acreditam que Lucifer é o caminho pra iluminação. Se não acredita, investigue. Vai lá. Ninguém é mais escravo que aquele que falsamente se acredita livre. Se levantem, é hora de acordar. O despertar poderá nos libertar. Tá bom, já chega. Não dê ouvidos a ele. Só tem conspirações nessa cabeça. Conspirações não. Conspiração no singular. Uma nova ordem mundial. Eles querem nos manipular, nos iludir a aceitar o caminho que irá nos autodestruir. Um só governo mundial, irmão, anota aí. Eles nos irão propor quando o mundo sucumbir. O mundo é conquistado, passo a passo. É o pentagrama invertido, é a pirâmide e o compasso. O mal no coração dos humanos é uma peste. Foda-se os Illuminati e o grão-mestre. 11 de setembro, primeiro grande passo pra conseguir petróleo e conquistar mais um pedaço. Ei, mais uma vez a profecia se cumprindo. É o governo americano por trás do sacrifício humano. E um detalhe do plano, anjos caindo, culparam os muçulmanos e dividiram o planeta. É o capeta por trás do capitalismo. É a minoria empurrando a maioria pro abismo. Os senhores do mundo levam a sério o ocultismo. Rituais sinistros, satanismo, controle mental, terrorismo psicológico. Alerta vermelho pra um ataque biológico. Se prepare para um evento catastrófico. A arma secreta já foi testada no Haiti. Tecnologia HAARP, provocando terremotos e tsunamis. Não importa qual será a nossa etnia ou crença, o povo está sentenciado a ser infectado. E as vacinas prejudicam mais que a própria doença. Eu que não quero ser vacinado, não. Eles controlam a circulação do vírus. O futuro da nossa família está ameaçado. Gripe aviária, gripe suína, criada em laboratório, bactéria assassina. Terceira guerra mundial cada vez mais se aproxima. E a bomba é 20 vezes mais forte que a de Hiroshima. Desastres combinados afetam a opinião pública. Muitos se alistam pra guerra, é morte súbita. Codex alimentários, veneno no alimento, fluoreto na água potável, bilhões morrendo. Sobreviventes sem atendimento, subversivos presos pela polícia no pensamento. Eles querem nos manipular, nos iludir a aceitar o caminho que irá nos autodestruir. Um só governo mundial, irmão, anota aí. Eles nos irão propor quando o mundo sucumbir. O mundo é conquistado, passo a passo. É o pentagrama invertido, é a pirâmide e o compasso. O mal no coração dos humanos é uma peste. Foda-se os Illuminati e o grão-mestre. Ordem através do caos, praticado mal, dividir pra conquistar. O demônio é o general. Primeiro o poder dos pesadelos aprisiona. Depois a falsa esperança nos engana. W. Bush e depois Barack Obama. Maldita hipnose em massa que nos condiciona ao caminho da degradação, da destruição. Eles não dão a mínima pra gente. Eles controlam até nossa presidente.
Eles criaram um sistema incrivelmente doente. Eles criaram um inimigo inexistente. Eles têm medo da mídia independente. Eles são os verdadeiros terroristas que estão por trás dessa globalização fascista. Isso é real, não é papo de conspiracionista. Nova ordem mundial é um sonho nazista. Terrorismo faz parte do esquema. Eles dirão que a nova ordem é solução para o problema. Mundo unificado, poder centralizado. Pra nossa segurança tudo será vigiado. Sorria, você está sendo escravizado. Tipo aquele filme 1984. Quem aceita o Big Brother está sendo condicionado, acostumado a aceitar, viver confinado. Se o mundo não acordar, eles irão conseguir a nova ordem implementar. Lá do topo da pirâmide está em fase final os objetivos do mal. Os planos da agenda da elite global. O chip RFID é a marca da besta que será implantada em você. É o olho que tudo vê nas logomarcas multinacionais. É Satanás no controle contra a vida e a paz. A nova ordem mundial está aqui. Eles, os Illuminati. A new world order. 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 We have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order. A world where the rule of law, not the law of the jungle, governs the conduct of nations. When we are successful, and we will be, we have a real chance at this new world order, an order in which a credible United Nations can use its peacekeeping role to fulfill the promise and vision of the UN's founders.